O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Sexta aula de Economia Moderna. O tema da aula de hoje é o trabalho. Prosseguiremos do mesmo modo que fizemos nas aulas anteriores, a usar o estilo sentencioso, a fim de que nossos ouvintes meditem tanto quanto possível sobre a matéria em estudo. A prosperidade de um indivíduo humano reside no seu estándar de vida e na melhoração que o mesmo possa ter, permitindo o aumento do seu consumo e do seu bem-estar. Consequentemente, uma diminuição desse estándar de vida traria como consequência uma restrição de consumo ou de bem-estar, ou de redução na prestação de serviços que lhe seriam oferecidos. No aumento, teríamos uma prosperidade. Na redução, uma retrosperidade. Isto quanto ao indivíduo. E pode-se falar numa prosperidade coletiva, a prosperidade de um país, quando este aumento corresponde a níveis cada vez maiores tomados coletivamente. E a retrosperidade ao inverso. De maneira que uma nação, ascendendo na sua prosperidade, ela dá a entender que ela ascende no seu progresso e na sua própria afirmação. E o inverso será uma marcha para a sua decadência. Contudo, assim é no campo econômico. Mas o mesmo já não se dá no campo histórico, no campo social e no campo político. Porque a prosperidade de uma nação pode seguir-se paralelamente a uma decadência de caráter moral, de caráter ético, de caráter histórico e marcar o início de uma decadência seríssima que pode levar esse povo a estágios de inferioridade e até de desaparecimento. Se a prosperidade econômica é uma aspiração
natural, legítima das sociedades humanas, é mister, contudo, que ela não seja tomada abstratamente, separada dos outros aspectos que também têm que coordenarem-se com ela para que essa prosperidade seja concreta e total. Porque, do contrário, ela pode marcar o começo do fim. Já que a história nos demonstra que uma prosperidade econômica exagerada leva o luxo às desordens e estas aos vícios e os vícios às terríveis consequências da decadência e do desaparecimento. Portanto, a solução do problema não é apenas econômica. É mister que a prosperidade humana seja compreendida em seus aspectos concretos. Quando é que uma sociedade é próspera, é rica? Propriamente, se examinarmos na história, veremos que os conceitos de rico e de pobre são conceitos relativos e correspondem a relatividades. Porque se é rico em relação a algo que se julga pobre, e se é pobre em relação a algo que se julga rico. Entretanto, pode-se dizer que um povo, quando consegue produzir o suficiente para sua manutenção regular, é um povo que sai da miséria, que alguns confundem com pobreza. É um povo pobre, se for a se atingir apenas a este nível. E será rico se, além de atingir a este nível, isto é, de garantir o suficientemente necessário para atender às suas necessidades, tiver à sua disposição aqueles bens que se chamam suntuários. Neste ponto, se os economistas modernos não sabem como classificar povos ricos e povos pobres, as velhas classificações dos antigos filósofos são muito mais seguras. O progresso técnico, isto é, do emprego sistemático de meios, instrumentos para obter bens a fim de que eles satisfaçam de modo melhor e mais eficiente as necessidades humanas, só se pode considerar que realmente há quando esta técnica reduz o esforço do trabalho. Porque, na verdade, o trabalho é a única fonte do progresso. Mas o progresso só será técnico e realmente será progresso se ele reduzir o esforço do trabalho, ou melhor, se com o mesmo esforço puder ele obter maior soma de bem, cumprindo assim a lei fundamental de economia: menor esforço, maior proveito. O desenvolvimento das máquinas
como nós observamos na economia moderna, é um desenvolvimento técnico. Serviram elas não só para aumentar o rendimento do trabalho humano, como também para permitir que este mesmo trabalho pudesse atuar de modo a produzir o que o homem não poderia fazê-lo apenas dispondo dos seus meios naturais. Graças à máquina, o homem pôde dominar forças da natureza, pôde aumentar o rendimento do seu trabalho, pôde diminuir o seu esforço, pôde reduzir os seus riscos e pôde criar a abundância. Mas a máquina, no momento em que ela é empregada apenas no intuito de aumentar a margem de benefícios, ela não tem sido benéfica para o homem. Ela só é benéfica quando ela diminui o preço de revenda e quando ela não provoca o desemprego e a miséria. Quando ela aumenta a produção, quando ela aumenta o rendimento do trabalho e diminui o esforço físico. Porque a máquina jamais poderá substituir o homem. Ela não o substituirá nunca. Mas poderá substituir, sim, muitas das operações, e tem substituído, que o homem tinha de fazer para atingir os fins colimados. Seja como for, seja a economia que for, o homem de hoje, como o homem de ontem, como o homem de amanhã, ele estará condenado por uma lei férrea a viver do produto do seu trabalho. Só se dispusesse o homem de um poder criador capaz de produzir bens apenas pelo uso da vontade ou da imaginação, libertar-se ele então do trabalho. E, consequentemente, quanto melhor for o trabalho, quanto melhor organização tiver esse trabalho, mais produzirá. Maior será a prosperidade. E, consequentemente, o inverso lhe trará retrocesso, retrosperidade. Então, note-se esta verdade. Nenhuma consideração financeira, política ou social poderá modificar esta verdade fundamental. Felizmente, através do tempo, o trabalho foi considerado como uma mercadoria. E por isso, ele flutuou ao sabor da lei da oferta e da procura.
É verdade que o trabalho apresenta um dúplice caráter. De um lado, caráter individual, pois o trabalhador ele busca aquele emprego que seja o que lhe der melhor retribuição, aquele que lhe seja mais conveniente. E tem um aspecto coletivo. A equidade da repartição da produção, que é função da justa remuneração do trabalho. Por isso, o trabalho sofre as influências da lei da oferta e da procura. Mas os efeitos da procura não provocam nenhum inconveniente ao trabalho, ao contrário, são benéficos. Mas já o mesmo não pode acomodar-se à influência da oferta, porque esta, reduzindo-se, pode lhe prejudicar. E como o trabalhador só tem o trabalho como seu meio para a sua sobrevivência, estas leis, porque são duas, aliás, são três, a lei da oferta e da procura. E a lei da oferta e a lei da procura, como nós o demonstramos em nosso Tratado de Economia, que não deve ser confundida com uma só lei. Estas leis que passam a atuar de modo pernicioso ao trabalhador, o que exige uma ação social para evitar os prejuízos que ele pode advir. O capitalismo liberal cometeu o erro de não considerar o caráter coletivo do trabalho. E o comunismo, por sua vez, cometeu o erro de não considerar o trabalho, senão por este aspecto coletivo. De modo que o capitalismo liberal provocou a necessidade da intervenção dos sindicatos e do Estado na legislação trabalhista para criar leis em defesa do trabalhador que nem sempre correspondiam à realidade e à conveniência do mesmo. Enquanto que, por outro lado, o comunismo, na sua legislação, não considerou nunca as leis individuais, o que corresponde ao indivíduo. Então, cometeram-se gravíssimos erros nestes últimos anos, estas últimas décadas. Ora, o trabalho, apresentando esse duplo caráter de ser simultaneamente individual e coletivo, só poderá encontrar uma solução dentro do equilíbrio destes dois pontos de vista, o que exige necessariamente uma dualidade de salário. Um salário social e um salário individual. Este salário social deve ser regido pelas necessidades coletivas.
E o salário individual será um salário de rendimento, estimulando e recompensando o esforço individual. Assim, ao salário social, nós temos o chamado salário mínimo. Podemos acrescentar também o salário profissional. O salário mínimo não deve ser um salário de miséria, mas um salário que assegure a cada indivíduo não só a satisfação da sua necessidade como indivíduo, mas como chefe de família, que, infelizmente, em alguns países como o nosso, tal não se dá. O salário profissional é naturalmente um salário correspondente às qualificações do trabalhador. Mas o salário que nós falamos, seja uma recompensa ao rendimento, ao trabalho individual, este deve ser como que o pagamento do estímulo, e pagamento e estímulo ao esforço, ao desenvolvimento, à boa vontade do trabalhador na sua marcha para o seu progresso. As leis e regras que devem regular o salário devem ser estudadas de acordo com as condições de cada país e região. Não é possível estabelecerem-se regras universais, senão aquelas que são profundamente éticas. Também não é possível pensar, como alguns economistas pensam, que se possa ofender às leis da economia, forçando por uma legislação especial uma realidade impossível, porque os efeitos serão amargos, como sempre foram. Desse modo, nós não vamos nos prolongar mais sobre a matéria no referente às características que lhes são próprias, pois já tratamos disso em nosso livro de economia. Apenas queremos mostrar estes aspectos gerais. Agora, mais adiante, iremos estudar as relações desse trabalho com o capital, mas antes teremos que estudar outros elementos que constituem a realidade econômica, para depois, então, conjugá-los e estudá-los dentro do mecanismo dinâmico do seu atuar. Por hoje é só.